Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Minha gratidão ao bom Deus por sua generosidade para comigo, concedendo-me o privilégio de estar neste santuário com seu rebanho, celebrando o seu precioso nome e com a dádiva de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Entretanto, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se o povo que já ofertou pode sentar, pastor. Então, com a autorização do pastor Zimar, por favor, assentai-vos. Quero agradecer muitíssimo a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Zilmar, da pastora Inês, agradecê-los pela confiabilidade, pela amabilidade, por estender as mãos pastorais sobre a minha vida, abençoando-me e permitindo-me no dia de hoje servir a Jesus debaixo de vossa autoridade pastoral. Agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Valdir, da pastora Janaína, pastor Adriano, pastora Roberta, pastor Jairo e a pastora Priscila. Que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre vós. A coordenação da UMADS, na pessoa do servo de Deus Tael, da Lara, do Gabriel e da Dani, o Jaisso, a Suzete, o Lucas e a Fernanda. Esses jovens que têm doado a vida ao altar do Evangelho para uma prestação de serviço com excelência ao reino de Deus. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Carlinho, da sua muito digna esposa, pastor Evandro, pastora Sandra, lá de Itapema. Quero celebrar ao Senhor pela vida desses abençoados servos de Deus. Antes de ler a palavra e fazer uma ministração para o vosso coração, eu preciso, em rápidas palavras, anunciar algo que vai revolucionar a sua vida, vai produzir uma metamorfose na sua constituição tríplice, ou seja, no seu homem espiritual, no seu homem emocional, no seu homem biológico. Há uma probabilidade de dar respostas e suprir os anseios da sua alma e, ao mesmo tempo, dar um novo sentido na sua vida. Eu estou falando acerca de alguns livros que nós escrevemos, que tem a objetividade, obrigado, Deus te abençoe, que tem a objetividade de trazer saúde para pessoas que vivem doente em um solo que não deveria estar doente, que é o solo da alma. Principalmente eu, minha família, que viemos e estamos em um processo do luto, onde Deus pediu o nosso filho de 30 anos como oferta, e no meio da dor do luto, eu me deparei com uma série de pessoas enlutadas que optaram por caminhos contraditórios, outras entraram em paranoia, outras se revoltaram contra Deus e outras se renderam à dor do luto e optaram a tirar da sua própria vida. Diante disso, eu escrevi este livro para dar um auxílio a estas pessoas. Porque Deus permite Satanás tocar em você? Há um decreto no Novo Testamento que o inimigo não lhe toca. Mas em Jó 2,7, Deus autoriza Satanás tocar em Jó. E quando Deus permite? Não há nenhuma contradição nos dois versículos. Precisamos entender vontade soberana e vontade permissiva. Biblicamente, Satanás não tem autonomia de tocar num filho de Deus.
mas isso não significa que ele não venha tocar. E quando Deus permite tocar, não é punição, não é injustiça, não é porque a pessoa está em pecado, é um investimento de Deus. Nós só fomos ensinados a crer em Deus, mas ninguém nunca nos ensinou que Deus acredita na dimensão da nossa fé. E Deus acredita tanto na dimensão da nossa fé, que Ele autoriza Satanás tocar em nós. E Satanás, numa linguagem doméstica, é como um pitbull na mão de Deus. Deus permite agir, mas não perde o controle. E Deus acredita na dimensão da nossa fé. É como se Deus dissesse ao diabo: pode tocar, porque eu acredito na fé dele e dela. Eu sei que eles são capazes de passar por tudo e não irão negar o meu nome, não irão me trair, e vão tirar força da fraqueza para me adorar e dizer o quanto me ama. Só que no final, Satanás, eu vou te envergonhar diante do meu servo, diante da minha serva, e vou restituir tudo para a glória do meu nome. Este livro tem ajudado muita gente e pode ajudar você. Outro livro, eu trouxe 4 temas, mas hoje só vou te apresentar 2, abrindo o coração para não morrer do coração. Por que pessoas que são aparentemente referencial da fé, e de repente você recebe uma notícia que optou para tirar a própria vida? Obreiros, líderes sofrendo, crentes AVC, porque na maioria das vezes se trancam em si mesmos, se vestem de super-heróis e não têm habilidade de falar das suas dores. Jesus era o único homem que poderia se trancar em si mesmo, mas ele se veste plenamente da humanidade, e ele reúne Pedro, Tiago e João dentro do Getsêmani e diz: ficai-vos aqui, eu não quero nada de vocês, eu só quero vocês, porque eu preciso abrir meu coração. E ele abre o coração dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, que passou 3 anos dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, ele está dentro do Getsêmanes dizendo a 3 discípulos: estou com pavor, estou em angústia, eu estou com medo, eu estou em agonia, eu estou profundamente triste. Não saiam daqui, fiquem aqui, porque Jesus entende que a cura é quando você reconhece que está doente, e ele entende que pessoas curam pessoas, e que um dos melhores remédios é o calor humano. Somos de uma sociedade machista que diz que o homem que é homem não chora. A gente ia chorar dentro de casa, o pai engole o choro, na escola a professora engole o choro, e você nunca vai ver na Bíblia escrito que Jesus sorriu, mas você vai ver escrito 2 vezes que ele chorou, porque ele fazia das lágrimas a metodologia terapêutica para jogar tudo que é tóxico para fora, para ficar de bem com a vida, com Deus, consigo mesmo, fazendo uma higienização do seu homem interior. Estes livros serão bálsamo, resposta e referência de metamorfose no seu homem interior. E ali na banca da Almades estão à sua disposição. Agora abra sua Bíblia, vamos à palavra de Deus. Como a temática é sobre paternidade, hoje eu vou falar sobre este pensamento, mas usando um personagem que na Bíblia Sagrada era impossível ele nascer, mas ele nasceu, e a gente vai entender um pouco da mente de Deus sobre isto. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e leiamos o versículo de número 20.
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Se você o achou, diga graças a Deus. Acompanhe a leitura comigo, porque assim diz a Bíblia. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém, amém. Agora, por bondade, olha novamente para este versículo e veja se ele está escrito exatamente assim. E sucedeu que, passado algum tempo, que tempo é este? Que tempo é este? Aí ela diz assim, a Bíblia: Ana concebeu. Está escrito isso na sua Bíblia? E ela poderia conceber? Ela poderia conceber? E por que a Bíblia diz que ela concebeu? Agora continue lendo. E deu à luz a um filho. Por que não uma filha? E exatamente um filho. Por que a criança que ela gerou não é do sexo feminino? E veio exatamente do sexo masculino. Agora veja o prosseguir do versículo. E chamou seu nome Samuel. Veja que não foi Deus que deu nome a Samuel. Quem vai dar nome a Samuel é a própria Ana. E Ana não era casada com Elcana? Sim ou não? Agora olha o final do versículo, veja quem ela disse que deu filho a ela. Se foi Elcana ou se foi o Senhor. Vê se diz assim, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então ela não pediu filho ao Elcana. Elcana não deu filho a ela. Quem vai dar filho a ela é o Senhor. Como funciona isto? A gente vai entender hoje aqui. Eu gostaria que você olhasse para mim aqui. Hoje nós estamos utilizando Samuel como referencial da ministração. Há uma probabilidade muitíssima de você já ter ouvido uma série de ministrações, de pregações e de lições sobre a vida de Samuel, sobre a dramaticidade de Ana. Porém, a minha proposta hoje aqui é conscientizar aos senhores, usando Samuel como referencial, mostrando o propósito real da sua existência. Por que realmente você existe? Em segundo lugar, por que você realmente é exatamente o que você é? Em terceiro lugar, havia tudo no contexto tanto sociológico como biológico, uma impossibilidade de você nascer. E por que você nasceu? Em quarto lugar, por que você tem esse pai? Por que você tem esta mãe? Se isso não fez parte da sua escolha pessoal. Por que você nasceu nesta família e não em outra família? Por que você está neste lar? Por que você é uma extensão da sua família? Você vai entender isso hoje utilizando Samuel como protótipo. E é bom que você fique com a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva para o seu coração e nós vamos caminhar nesse texto bíblico. Como eu vos disse, Samuel será o nosso referencial hoje aqui.
E há um diferencial grandioso em relação ao nascimento de Samuel. Haja vista que, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis, não havia nenhuma probabilidade acerca do nascimento de Samuel. Quando eu digo que não havia nenhuma probabilidade acerca do nascimento de Samuel, significa dizer, se você olhar para a dimensão divina, para a dimensão angelical, para a dimensão profética, para a dimensão biológica e para a dimensão sociológica, essas 5 dimensões sinalizavam a impossibilidade do nascimento de Samuel. Isto significa dizer que, quando você vai para a dimensão divina, não existe nenhuma manifestação de Deus em toda a Bíblia Sagrada sinalizando ou anunciando o nascimento de Samuel. Isto significa afirmar que há um silêncio na dimensão divina. Quando você vai para a dimensão angelical, não tem nenhuma manifestação de seres angelicais na face da terra anunciando o nascimento de Samuel. Isso você vai ver alguns parâmetros bíblicos. Por exemplo, quando Deus decidiu que Isaque fosse nascer, houve uma manifestação do conselho do Deus Trino a Abraão e a Sara, personificado em forma de 3 anjos, anunciando o nascimento de Isaque. Para o próprio Jesus nascer, o Senhor Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Para Sansão nascer, o Senhor se manifestou à esposa de Manoá em forma do anjo do Senhor para anunciar o nascimento de Sansão. Em Samuel não tem nenhuma evidência disto. Além disto, quando você vai para o cenário profético, há um silêncio na dimensão profética, porque não tem nenhum profeta na Bíblia Sagrada anunciando o nascimento de Samuel. João Batista, para nascer, Deus levantou o profeta Malaquias no capítulo 4, de forma profética, anunciando que estaria enviando um outro Elias, se referindo a João Batista com um ministério similar ao de Elias. No caso de Samuel, não tem nada disto. O próprio Jesus, de acordo com o Gênesis Apocalipse, usando o Gênesis como primeiro livro, o primeiro ecoar da voz divina, de forma profética, e anunciando o nascimento de Jesus em Gênesis 3,15. No caso de Samuel, você não tem nenhuma evidência verbal da expressão da voz divina, como assim diz o Senhor, anunciando o nascimento de Samuel. Isto significa dizer que nessas 3 dimensões, tanto divina, quanto angelical e profética, há um silêncio total. Além disto, se você for por uma dimensão sociológica, você percebe uma impossibilidade também, porque Ana, ela dividia o seu marido, compartilhava seu marido com Penina, e Eucana, colocando em prática a sua masculinidade com a potencialidade da sua virilidade, ele era eficaz, operante com Penina, e ele vinha com a mesma potencialidade, virilidade, colocava em prática com Ana, e ele era inoperante. Por quê? Porque a problemática, à luz da Bíblia Sagrada, estava em um ambiente chamado útero. E este útero, ele foi formatado pela mente divina no exercício da vontade soberana do Todo-Poderoso. Isto significa dizer
que, baseado no Salmo 139, quando o salmista diz: quando eu era uma massa informe, Ana, quando estava sendo projetada ou formatada no ventre materno, que Deus estava definindo o seu sexo, Deus decidiu que Ana viesse ao mundo dos homens, sem a bênção da fecundidade, sem a bênção da fertilidade, sem a bênção da maternidade. Isto vai um pouco mais além, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus cerrou a madre de Ana. Numa linguagem bem odierna, se Ana fizesse todo o tratamento ginecológico, os melhores profissionais da medicina da época, ninguém ou nenhum profissional da medicina reverteria o seu quadro, porque o problema de Ana não era um problema biológico, era um problema, entre aspas, divino, porque a Bíblia diz que o Senhor fechou a madre de Ana, e a linguagem apocalíptica diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, porém a porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. E o ventre de Ana, quem fechou foi o próprio Deus. Logo, além de uma problemática sociológica, tem uma problemática biológica, porque o útero de Ana não passava de um deserto infrutífero. Então não havia possibilidade alguma de um ser vivo ser gerado dentro dela, porque o Senhor literalmente fechou o seu ventre. Ora, se predomina uma série de impossibilidades, e além disto a Bíblia dá o diagnóstico de Ana, dizendo que ela era estéril. Então, porque o versículo 20 que lemos, diz que ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, e ela vai dizer: porque eu pedi ao Senhor. Isso significa dizer que ela está dizendo que Samuel não é fruto da relação íntima entre ela e Elcana. Ela está dizendo que Samuel também não é formatado por mente humana. Ela está dizendo que Samuel é muito mais do que um ser biológico. Ele está dizendo que Samuel é uma resposta, que Samuel é um presente, que Samuel é uma dádiva, que Samuel não é fruto de união de pessoas, mas é uma doação do Senhor, que foi Deus que a deu, que foi Deus que a concedeu. E como que isto vai acontecer para ser materializado em forma de uma pessoa chamada Samuel? Aí você vai olhar na Bíblia Sagrada, que não existe nenhuma promessa anunciando o nascimento de Samuel. Então, se dependesse de promessas, Samuel não estaria no mundo dos homens. E Samuel não vai vir ao mundo dos homens por causa de promessas. Samuel vem ao mundo dos homens por causa de um propósito. E você precisa entender, à luz da Bíblia Sagrada, o que rege a sua vida não são as promessas, o que rege a sua vida são os propósitos. Você vai entender, à luz da Bíblia Sagrada, que as promessas, elas são condicionais, e os propósitos são incondicionais. As promessas, para ser cumprida, depende da sua expressão comportamental e relacional com Deus. Os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados ou impedidos. E Deus muda qualquer circunstância, altera qualquer lei, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Isto significa dizer que não tem nenhuma promessa anunciando o nascimento de Samuel, mas ele vai nascer
por causa de um propósito. E esse propósito, pelo incrível que pareça, você não vê expresso na Bíblia, vindo de forma direta de Deus, mas você vai ver esse propósito sendo expresso no coração de Ana, e você vai ver esse propósito estabelecido no capítulo 1, versículo 11, quando diz o texto bíblico: e fez um voto. Esse voto é o estabelecimento de um propósito. Esse voto é dizer para Deus, ao derramar da alma, a exposição do coração, e ela não está pedindo um cumprimento de promessa, porque ela não tem promessa para ser mãe, mas ela estabelece um propósito, e esse propósito é estabelecido em oração, esse propósito é estabelecido em lágrima, esse propósito é estabelecido em quebrantamento, esse propósito é estabelecido em humilhação. E neste propósito ela se rende diante do Todo-Poderoso com uma mentalidade serviçal. Ela vai dizer: Senhor dos exércitos. Isso aqui parece simplório nessa declaração do propósito, mas de forma bem simplória ela está dizendo aqui Senhor dos exércitos. E Deus na Bíblia tem 4 exércitos, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas a palavra Senhor, a titularidade Senhor, significa dono, possuidor, governador, patrão, aquele que domina, aquele que governa. Então quando ela diz Senhor, ela está dizendo: Tu és o meu dono, Tu és o meu governo, Tu és o meu patrão, Tu és o meu possuidor, Tu és o meu tudo. Em Ti não há erro, em Ti não há falha, em Ti não há equívoco. Tu és perfeito, e eu sou a Tua serva. Eu estou submissa ao Teu governo, eu estou debaixo do Teu domínio. Tu és aquele que me possui por completo, e eu sou toda sua. E ela diz tudo isso nessa expressão, Senhor dos exércitos. E aqui ela vai mexer com o coração do divino, dizendo: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e me deres um filho. Está escrito isso no versículo 11, é bom que você veja, porque uma mulher estéril não faz esse tipo de pedido. Ela pede um filho, e se você ver depois da palavra filho, ela vai especificar o sexo, que ela diz assim: se me deres um filho, vírgula, varão. O que ela está dizendo para Deus? Eu não quero menina, eu quero é um menino. Aqui não é preconceito, não é discriminação, não, aqui é a chama da esperança, porque tem promessas messiânicas dizendo que o Messias viria, e que o Messias seria a semente da mulher. Aqui ela está rompendo com a barreira da impossibilidade. Ela está dizendo: biologicamente eu não posso ter, mas não existe impossível para o Senhor dos exércitos. E ela alimenta a esperança, e ela diz assim: se me deres um filho varão, que é sinônimo de honra, que é sinônimo de valorização. E ela diz assim: se me deres um filho varão, ela diz assim: eu não serei a mãe dele, ele não ficará comigo, eu vou fazer dele uma oferta, e eu vou te oferecer. Na cabeça dele não passará navalha, ele será diferente entre seus contemporâneos, e ele será teu por toda a sua vida. Ela estabelece o voto, e não há nenhuma manifestação divina. O sacerdote a interpreta como ela está embriagada, e ela diz: não, só minha alma está aflita, eu só estou derramando a minha alma perante o Senhor. Aí o sacerdote libera uma palavra profética poderosa para ela, e diz assim: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Conceda a tua petição. E ela vai embora.
só que os céus ainda estão em silêncio. Quando você olha para o versículo 19 do capítulo 1, Elcana pega Ana e vão para o santuário. Eles estão adorando a Deus, e eles estão lá prestando culto ao Todo-Poderoso. E termina o culto, a liturgia, e Elcana pega Ana e leva para sua residência em Ramá. E eu gostaria que você olhasse para o final do versículo 19. Quando Ana chega em casa com Elcana, eles vão cumprir o papel de esposo e esposa. É a satisfação fisiológica. E quando eles estão lá fazendo o papel de esposa e esposo, está o final do versículo 19 assim: e Elcana conheceu Ana, sua mulher. O verbo conhecer aqui é sinônimo, na originalidade bíblica, de relação íntima entre o esposo e a esposa. Ela está fazendo o seu papel de esposa, atendendo a necessidade do esposo, e ao mesmo tempo o esposo atendendo a necessidade dela. E olha agora o final do versículo 19. Elcana conheceu Ana, sua mulher, vírgula, e o Senhor se lembrou dela. Observe que o Senhor não se lembrou dela quando ela estava fazendo o propósito. O Senhor não se lembrou dela quando ela estava derramando a sua alma. O Senhor não se lembrou dela quando ela recebeu a palavra profética do sacerdote. O Senhor não se lembrou dela quando ela estava no templo adorando. O Senhor foi se lembrar dela quando ela estava em casa praticando aquilo que é o comum, aquilo que é o natural, aquilo que é o diurno. E Deus vai se lembrar dela. É Deus nos ensinando que tudo aquilo que a gente acha comum, natural, para Ele é um ambiente de santidade, para Ele se revelar. E vai se revelar, e o Senhor vai se lembrar dela. E ao Senhor, ao se lembrar dela, vai acontecer pelo menos aqui 3 grandes milagres. O primeiro grande milagre é que uma mulher, dentro do seu ciclo normal, em 30 dias no mês, ela só libera o seu óvulo uma vez. E neste dia, Ana estava ovulando. É o primeiro milagre. O segundo grande milagre é que um homem, colocando em prática a potencialidade da sua masculinidade por meio da sua virilidade, e eu vou usar uma parábola, ele libera em média de 200 a 400 milhões de sementes. E Elcana, colocando isso, liberando as suas sementes, no meio de todas as sementes ainda tem o serial killer, que vai eliminando as outras sementes. E ao liberar aquelas sementes, começa uma maratona no interior de Ana, de várias sementes disputando um óvulo. E milhões morrem no meio do caminho. E apenas uma semente mantém viva. E aquela semente vai atingir a membrana do óvulo, vai chegar no núcleo do óvulo, que vai passar pela trompa de Falópio de Ana e vai colar na parede uterina de Ana. E quando cola na parede uterina de Ana, quem intervém? Quem age? Quem olha no céu e diz para aquele óvulo que vai ser fecundado e diz: Samuel, 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 Samuel. Aí chegamos ao versículo que lemos, que diz assim: passado algum tempo. E que tempo é esse? É o processo gestacional de Ana. Imagine Ana percebendo a elasticidade da sua barriga. É o período gestacional, e depois entrando em trabalho de parto. E Penina vendo Ana com a barriga toda elástica e perguntando, e vamos aqui parafrasear Ana: você está doente? Você está com barriga d'água? Você está com mioma? E Ana tem que responder para Penina: eu nunca estive tão saudável.
Aí diz assim, e passado algum tempo, isso significa dizer que todo milagre tem um tempo regido pelo céu. Tudo aquilo que Deus gera dentro de você, Deus não permite ser concebido antes do tempo e nem depois do tempo. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que quando você entrou em trabalho do parto, se a criança passar daquela data prevista, ela corre o risco de ir a óbito juntamente com a mãe. Mas também se nascer com 7 meses, vai para a incubadora porque é prematura, e Deus não te dá nada prematuro. E Deus não te dá nada para você chorar lágrima de sangue. Tudo que Deus permite você gerar vem no tempo certo, na vontade certa, na hora certa, para ser bênção na sua vida. Aí diz, e passado algum tempo Ana concebeu. Isso aqui é o grande milagre, porque aqui vai acontecer uma cura no interior de Ana, porque no ato de conceber a esterilidade é removida, e ela vai conceber, e quando ela concebe, ela pega aquele toquinho de gente, coloca dentro num braço e olha para ele e diz assim, não é Deus que fala, ela olha que é para ele e diz assim, sabe qual vai ser o seu nome? Você vai se chamar Samuel. Sabe por quê? Porque você não foi gerado na cama, você foi gerado no joelho. Você não é fruto do relacionamento entre um homem e uma mulher. Você é fruto de lágrimas. Você é fruto de uma alma aflita. E sabe por que você vai se chamar Samuel? Porque você é resposta. Você é um presente. Você é uma dádiva. Você é um milagre. Você é um milagre, porque quem me deu você não foi meu esposo, quem me deu você não foi Elcana, quem me deu você foi o Senhor. Se eu dependesse de Elcana, se eu dependesse de mim mesmo, você não estaria nas minhas mãos, mas foi o Senhor que me deu. Então Samuel, sabe quem é você? Você é muito mais do que uma estrutura biológica. Sabe quem é você? Você é um milagre de Deus em forma de ser humano. É justamente o que eu quero que você entenda hoje aqui. Deus me trouxe hoje aqui para lhe conscientizar, a você que me ouve, que você é muito mais do que uma estrutura biológica. Quem é você? Você é a personificação, a materialização de um milagre. Você é muito mais do que um ser vivo dividido em cabeça, tronco e membro. Você é um milagre. Você é muito mais do que um ser vivo que é estruturado à base de ossos. Quem é você? Você é um verdadeiro milagre. Então você que vai me ouvindo, acredite, a sua vida é um verdadeiro milagre. Você é um verdadeiro milagre, e eu vou lhe provar à luz da Bíblia por que você é esse milagre, por que você é o que é, por que você existe, por que você tem esse pai, e por que exatamente você está me ouvindo aqui e não outra pessoa no teu lugar. É justamente isso, porque se Samuel dependesse dos recursos naturais, sociais, financeiros, familiares dos seus pais, Samuel não viria no mundo dos homens, porque Samuel a família dele morava no lugar interiorano, a mãe dele era estéril, o pai gerava filho com outra mulher, mas não conseguia gerar na sua própria casa com a sua mãe. Isso significa dizer, querido, se dependesse dos recursos naturais, sociais e familiares dos seus pais, você não teria nascido. E vou um pouco mais além. Se dependesse dos seus próprios pais, você não teria nascido aqui. E eu vou lhe provar isso biblicamente, porque
biblicamente no propósito de Deus, porque quando seu pai decidiu unir-se com a sua mãe e foram se relacionar com a bênção de Deus, nenhum dos dois estavam pensando em você. Quando seus pais estavam se relacionando, eles não estavam escolhendo o seu sexo. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo o seu DNA. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo o seu fator RH. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a sua digital. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a cor da sua pele. Quando seus pais estavam relacionando, não estavam escolhendo o seu peso. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a cor dos seus olhos. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo os traços da sua face. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a textura do seu cabelo. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a estrutura das suas unhas. E por que eles não estavam fazendo isso? Porque você antecede ao útero da sua mãe, porque você não veio e não é originado no útero, porque você não foi gerado no útero da sua mãe. À luz da Bíblia Sagrada, você foi gerado na mente de Deus. Antes de você ser gerado, antes de você ir parar no útero da sua mãe, Deus já estava falando sobre você, Deus já estava pensando em você, Deus já estava projetando você. E aonde você vê isso na Bíblia Sagrada? Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O homem não tinha sido formado e estava o conselho do Deus Trino reunido dizendo: façamos o homem, façamos o homem. Deus estava falando do homem antes dele se tornar forma humana. Deus já estava pensando em você. Você é resultado do design inteligente divino. Você foi projetado. Deus pensou nos mínimos detalhes acerca de você. Ele desenhou você. E se isto não basta para você, Salmo 139, versículo 16, Davi diz assim: olha, antes mesmo que eu existia, já estava escrito acerca de mim no teu livro, antes mesmo que eu viesse à existência. Se isto não basta para você, então toma Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus chamou Jeremias com 20 anos para profeta, e Jeremias disse: não é para mim, eu não passo de uma criança. E Deus diz: não diga que você não passa de uma criança. Sabe por quê, Jeremias? Eu te conheço antes do ventre da tua mãe. E diante de tudo isso, você não poderia ter nascido. Você não podia nascer, porque na sua família predominava uma esterilidade. E essa esterilidade estava na área habitacional. Porque quando seu pai e a sua mãe decidiram se unir, eles não tinham casa própria. E eles foram morar de favor num cômodo no fundo de um quintal de parente, onde um cômodo era ao mesmo tempo sala, quarto, cozinha e banheiro. E muitas das vezes, quando tinha fogão, era 2 tijolos emparelhados e o gás era lenha, era graveto. E quando tinha panela, era vasilhas que eram aproveitadas para fazer a refeição quando tinha. Muitas das vezes a cama do teu pai e da tua mãe foi papelão.
Muitas das vezes o travesseiro foi tijolo embrulhado ao jornal. E quando seu pai e a sua mãe cogitaram ter você, ouviu de familiares, de vizinhos e amigos: se vocês não têm aonde cair mortos, para que gerar essa criança? Mais um perambulando na escola da vida? Predominava uma esterilidade na sua família, uma impossibilidade de você nascer. Predominava uma esterilidade empregatícia, porque teu pai e tua mãe não tinha carteira assinada e dependia de uma prestação de serviço de diária para poder se manter. Quantas vezes seu pai saiu de casa com uma enxada nas costas, batendo de porta em porta, pedindo pelo amor de Deus a oportunidade de limpar aquele quintal, limpar aquela vala, limpar aquela fossa, a troco de alguns tostões para levar um pão para casa? Quantas vezes sua mãe teve que carregar água na cabeça para lavar roupa para madames? Quantas vezes teve que bater na porta e passar roupas de madames, de doutores, a troco de alguns tostões para se manter vivo? E quando cogitava ter você, ouvia de parentes e amigos e vizinhos dizendo: se vocês não têm garantia, vivem de porta em porta pedindo um trabalho, para que gerar essa criança? Para ser mais um sem futuro? Largada ao léu da vida? Predominava uma esterilidade na sua família, predominava uma esterilidade vestuária. Quantas vezes seu pai e a sua mãe usou um número maior de roupa, porque era dos outros, que os outros não queriam mais, e a sua mãe ia lá pegar e usar? Quantas vezes a calça e a camisa do seu pai foi costurada, porque só era uma? Quantas vezes a sua mãe teve que usar um vestido e uma saia com número maior, porque só tinha aquele? Quantas vezes seu pai teve que botar papelão na sola do calçado para não furar o pé, e ainda era dos outros? Quantas vezes usava a sobra dos outros para poder cobrir a nudez? E quando cogitava ter você, olha, se vocês não têm como se manterem, para que gerar essa criança, se vocês não conseguem se manter? Predominava uma esterilidade na sua família, predominava uma esterilidade alimentícia. Quantas vezes seu pai foi dormir com o estômago doendo, iludido por um copo d'água, para sua mãe comer o último grão de farinha? Quantas vezes seu pai com caráter, sua mãe com moral, aguentaram junto com fome, e como ovelha muda no matadouro, ali calados, para não se expor? Mas chegou o momento que a sua mãe começou a suar frio de fome. Seu pai, sem um recurso, disse: vamos na casa do parente tal, lá eles podem nos servir um café. E ele saiu de casa com a sua mãe na expectativa de ter um café servido. E quando o tio, o parente, ouviu no portão a voz do teu pai e da tua mãe, escondeu as panelas, fechou o basculhante, e eles ficaram horas ali sem comer nada e voltaram com o estômago doendo. E quando cogitavam em ter você, ouvia vizinhos, amigos e parentes dizendo: gerar essa criança para ser mais um nos lixões da vida, nas portas dos restaurantes, da lanchonete, pegando o resto de lanche de comida?
predominava uma esterilidade na sua família, que você não podia nascer. E por que você nasceu? Se tudo dizia, não vai nascer, não tem promessa. Sabe por que você nasceu? Sabe por que você me ouve? Você me ouve por causa de um propósito. E por causa de um propósito, Deus remove as próprias leis que Ele estabelecera. Por causa do propósito de Ana, estava lá escrito, Deus fechou a madre de Ana. E por causa do propósito, Deus decide remover o que Ele mesmo fizera. Por amar você, Deus transforma deserto em manancial. Por amar você, Deus transforma tempestade em arco-íris. Por amar você, Deus transforma tragédia em triunfo. Por amar você, Deus transforma desgraça em graça. Por amar você, Deus transforma maldição em bênção. Por amar você, Deus transforma vergonha em honra. Por amar você, Deus transforma humilhação em exaltação. Por amar você, Deus transforma esterilidade em ambiente de frutificação. Por amar você, Ele muda reinos, Ele muda trono, Ele muda as estações, Ele muda clima, Ele muda as leis, mas os propósitos dEle jamais poderão ser impedidos e ser frustrados. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe anunciar, a partir de hoje, nunca mais peça para Deus fazer um milagre em você, que Ele não fará um milagre em você. E você vai questioná-lo dizendo, mas não está escrito que tudo que pedirmos ao Pai em oração, Ele fará? E Jesus vai dizer, está escrito, está valendo. Então por que o Senhor não vai fazer um milagre em mim? E Ele vai te responder, eu não posso realizar um milagre onde já é o meu próprio milagre. Você é o meu milagre. Então hoje você tem a oportunidade não de profetizar para a pessoa que está ao teu lado, mas para profetizar para o teu consciente, para o teu subconsciente, para a tua alma, para o teu homem interior ouvir, e você profetizar dizendo, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Se eu fosse um emocionalista e um manipulador de auditório, eu ia mandar você olhar para o lado e dizer, diga para ele, eu sou um milagre. Diga para um outro, eu sou um milagre. Mas não.
Se você tem a consciência que você é um milagre. Se eu fosse um emocionalista, eu ia mandar você fazer um movimento da inspiração e expiração, só para entender que você está vivo. E deixa eu lhe dizer algo aqui: você não é vencedor a partir do Calvário. Você não é vencedor a partir do Calvário. Você é vencedor a partir do útero. Porque eram milhões disputando para ser o que você é. E eles morreram no meio do caminho. E está você hoje aqui me ouvindo. Você é um milagre. O serial killer não conseguiu te pegar. O serial killer não conseguiu te parar. O serial killer não conseguiu te matar. E hoje você está aqui, adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu lhe dizer porque você tem esse pai. E para que eu possa resumir tudo, porque isso aqui é muito rico, é porque você tem essa mãe. E aqui eu vou tratar um pouco agora de relacionamento pais e filho neste texto. Por que você tem? Você jovem, você rapaz, você moça, quantas vezes você fez seu pai chorar, exigindo presente de aniversário, festa de aniversário, usando metodologia comparativa? Porque a prima faz, a amiga faz, eu não faço. Essa vida é um inferno. Por que eu não nasci morta? Por que eu não nasci morto e batendo a porta e saindo embravecido, seu pai e sua mãe indo para um canto chorar? Porque eles não fizeram, não é porque não queriam, é porque não tinha condições de dar. E você jogando na face dele: por que eu nasci aqui? Família, porque você vai saber por que você nasceu e tem esse pai e sua mãe. Sabe por quê? Porque você não é produto do acaso. Você é um projeto. Você queria nascer lá na Casa Branca, na América do Norte. O Senhor Deus pegou o teu projeto e foi lá na Casa Branca, mas ninguém lá tinha um DNA compatível. O Senhor pegou o teu projeto, foi lá no palácio do rei Charles, na Inglaterra, para ver se tinha alguém com DNA compatível. Não tinha. O Senhor rodou, foi em Dubai, rodou todos os milionários, todos os artistas de Hollywood. Ninguém tinha o DNA compatível. E Ele com o projeto, o teu projeto na mão. Aí Deus decidiu olhar para a América do Sul. E na América do Sul Deus olhou para o Brasil. E no Brasil Deus olhou para Santa Catarina. E lá naquela chácara, lá naquele sítio, lá na beira daquele mar, naquele barco, lavando aquela rede, naquela enxada, capinando aquela terra, plantando aquela semente, um casal. Deus olhou para o projeto, olhou para o casal, olhou para o projeto, olhou para o casal, tem um DNA compatível. Aí Deus chegou para sua mãe e disse: me empresta teu útero como uma manjedoura biológica, porque eu tenho um projeto aqui e ele será realizado no útero teu. A sua mãe aceitou. O seu pai, sem perceber, sem saber, foi um instrumento utilizado. E hoje você está aqui. É por isso que você tem esse pai. É por isso que você tem essa mãe. Porque ninguém no planeta Terra tinha um DNA compatível para você ser gerado. Só eles. E você hoje tem esse pai, tem essa mãe. Aí você me pergunta: por que eu vou nascer aqui? Eu vou te explicar. Por que eu nasci neste lugar, nesta casa, nesta mãe? Eu vou te explicar em Samuel. Não diz que Ana concebeu? Não diz que Ana concebeu? Eu vou explicar aqui para você. Quando Samuel sai de Ana, ele muda a história de Ana. Porque se você dividir a Bíblia e a história de Ana, tem 2 capítulos apenas. O início de Ana até Samuel. Estéril, desgraçada, infeliz, triste, frustrada, humilhada, infrutífera, maldita. Após Samuel, bem-aventurada, abençoada, feliz,
Sabe por quê? Porque quando Samuel sai de Ana, ele muda toda a história. Porque sabe quem é Samuel? Samuel é a semente bendita que Deus plantou no ventre de Ana para mudar a história de Ana. E depois de Samuel, Ana ainda gerou mais 5 filhos na Bíblia Sagrada. Você precisa entender que você é a semente bendita que Deus plantou no solo da sua família para mudar a história da sua família. A tua família nunca mais foi a mesma depois do seu nascimento. Deus não fez você ser gerado na tua família para fazer teu pai chorar, para fazer tua mãe chorar, para envergonhar o teu pai, para desonrar sua mãe. Não! Deus fez você nesta família para honrar esse pai, para honrar esta mãe, para valorizar esse pai, para valorizar esta mãe, para dar um sentido na vida deles. E para eu findar aqui, para você entender um pouco, eu vou resumir tudo isso para eu liberar vocês. Ana grávida de Samuel. Aí se eu te perguntar o que Ana carregava dentro dela, você vai dizer assim, um filho. E se eu lhe disser que Ana não carregava um filho? Ana não carregava um filho. Ana carregava um sacerdote. Ana carregava um profeta. Ana carregava um juiz. Ouça-me aqui antes de você dar glória a Deus. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar mais uma meretriz. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar mais um soldadinho para ficar à margem da sociedade. Deus usou o útero da sua mãe como um santuário e não como oficina de Satanás. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar cavalo do diabo. Deus usou o útero da sua mãe para gerar ovelhas do bom pastor. Deus usou o útero da sua mãe para gerar profeta, para gerar sacerdote, para gerar profetisa, para gerar pastor, para gerar adorador, para gerar levita, para gerar santuário do Espírito Santo, para gerar pessoas cheias do Espírito Santo. É por isso que você é bombardeado, porque Deus tem um projeto original para você, e Deus usou o útero da sua mãe, e Ele te consagrou lá no ventre, já te deu um dom, já te deu uma aptidão, já te deu um talento, já te deu uma vocação, já te deu um ministério, já te deu uma graça, e é por isso que você está aqui, para dizer: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu quero encerrar hoje aqui. E eu não sei se é possível colocar na tela Hebreus 11:34. Porque eu vou mostrar para vocês o que Deus fará com vocês a partir dessa ministração. E abra sua Bíblia em Hebreus 11:34. O que Deus vai fazer com você a partir dessa ministração. Hebreus 11:34. Quando você achar Hebreus 11:34, diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Agora olhe para Hebreus 11:34. Agora, por favor, 11:32. O 32. Veja escrito aí: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité e Davi. Olhe para mim aqui. Quantos hinos você já ouviu sobre os filhos de Penina? Quantos livros você já leu dele? Quantas mensagens você já ouviu de Penina e dos filhos de Penina? Agora, quantos livros você já leu de Samuel? Quantas mensagens você já ouviu de Samuel? Agora vai na galeria dos heróis da fé. Procura Penina na galeria dos heróis da fé. Está lá? Procura os filhos de Penina, estão lá? Agora procure Elcana. Elcana está na galeria dos heróis da fé? Não. Ana está na galeria dos heróis da fé? Não.
Agora olha o versículo 32 de Hebreus 11. Procura Samuel aí. Samuel está na galeria dos heróis da fé. Ana não está, Eucana não está, mas Samuel está. Receba essa palavra agora, porque ela é profética, ela mudará seu destino. Olhe para mim aqui, sabe o que isso significa? Ana não está, Eucana não está, mas Samuel está na galeria dos heróis da fé. É Deus te ensinando que onde teu pai e a tua mãe não conseguiram chegar, você chegará. O que o teu pai e a tua mãe não conseguiram realizar, você realizará. Os sonhos que você exigia de pai e mãe para cumprir, é você que vai realizar o sonho deste pai, desta mãe. Essa casa que você cobrava com qualidade, é você que vai construir para o teu pai e para a tua mãe. Essa faculdade e essa universidade que teu pai entrava lá para ser o jardineiro e a tua mãe para servir café, um dia eles entrarão nela para entregar teu diploma, porque aonde você não chegou, onde teus pais não chegaram, você chegará. Eu estou uma hora liberando a Bíblia para vocês, sem mandar você levantar a mão, sem mandar você dar glória a Deus, sem mexer com a sua emoção, só liberando Bíblia. Mas olhe para mim aqui agora. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Se coloque de pé, por favor. E olhe para mim aqui. E você pode abrir os seus lábios para você mesmo, do jeito que você aprendeu, e você dizer: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Você pode dizer isso? Eu posso te ouvir? Eu posso te ouvir?
Eu posso te ouvir? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Pastor Gilmar Miguel, se dependesse do local que o senhor foi criado, da família que o senhor teve, do ambiente que o senhor foi criado, o senhor imaginaria que estaria colhendo o que o senhor está colhendo hoje? Fazendo o que o senhor está fazendo hoje? Desfrutando o que o senhor está desfrutando hoje? Então diga: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu quero abrir a oportunidade para você não evangélico, você afastado do evangelho, que perdeu o sentido da vida, que se sente um lixo social, que se sente desvalorizado, que se sente mal amado, que se sente rejeitado, com complexo de inferioridade. Eu quero que você saiba que há um Deus nos céus que é Pai, e Ele te ama do jeito que você é, e Ele te trouxe hoje aqui para te rechear de amor, de cobrir de misericórdia e dizer que você é filho e que Ele não abre mão de você, que Ele não desiste de você, que você é precioso para Ele. Então eu quero lhe convidar agora entre nós, onde tem uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, que quer viver o relacionamento de filho e pai, pai e filho com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E eu lhe convido agora, onde está a primeira pessoa que deseja Jesus Cristo como seu Senhor, como seu irmão mais velho, e viver um relacionamento como pai e filho. Se você deseja, levante uma das suas mãos como um sinal e saia do seu lugar onde você estiver e venha até o altar, porque nós queremos orar por você. Onde está você hoje aqui? Onde está a primeira pessoa que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, e você viver um relacionamento de filho e pai, pai e filho, recheado pelo amor de Deus? Onde está a primeira pessoa? Você afastado do evangelho, você não evangélico. Há uma família te esperando, há um pai de braços abertos. Está vindo a primeira pessoa. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à família de Deus. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? É a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo, e escapa-te por tua vida. Venha viver o novo de Deus hoje aqui. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Venha experimentar Jesus. Se Ele não prestar, você me devolva Ele. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Está vindo a segunda, está vindo a terceira, está vindo a quarta. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Onde está a próxima pessoa? Onde está você, a tua alma que está em perigo? Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Venha. Você é precioso. Teu valor excede aos rubis. O Deus dos céus te ama do jeito que você é. Venha aos braços de Jesus. Venha aos braços de Jesus. Onde está você agora? Onde está você? Onde está você? Venha. 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 Venha já. Venha já. Venha já. Pode vir. Pode vir. Venha já. Venha já. Venha já. Eu gostaria que você olhasse para aqui um pouquinho. Eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo, fertilizando no meu espírito, está. A minha percepção humana é que eu estou pregando só para crente, mas não é isso que o Espírito Santo fala comigo.
E não se espantem. Eu estou ministrando. E o Espírito Santo impelindo a minha alma. E eu perguntando: o que está acontecendo? Eu fui parar a mensagem, ele disse: não pare. E eu perguntei: o que está acontecendo? Ele está dizendo: tudo isso é por causa de 12 pessoas que eu trouxe aqui. Elas não queriam vir, mas eu criei uma circunstância. E elas vivem a síndrome da orfandade. E eu trouxe elas aqui hoje para curá-las, para dizer que eu sou o pai fiel delas, que eu vou fazer o papel de pai, o papel de mãe, e eu vou cuidar delas. E elas não têm noção do que o meu adversário orquestrou para ceifá-las. E eu trouxe elas aqui hoje porque elas não podem voltar para casa sem uma aliança com o Salvador. E eu trouxe elas aqui hoje para que elas tenham um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. A primeira das 12 chegou aqui. Significa que tem 12 pessoas me ouvindo nesta casa, que elas não podem sair daqui hoje, voltar para a residência delas, sem uma aliança com Jesus. Que o Senhor Deus trouxe elas aqui hoje para um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Eu disse o último livramento da vida delas. E eu estou esperando a segunda pessoa das 12. A segunda pessoa das 12. Eu estou aguardando você. Escapa-te por tua vida, porque é você que está por um fio, você que está em perigo, é você que está ferido, é você que está marcado pela dor. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: eu sou teu pai. Está vindo a segunda das 12. Eu estou esperando a próxima pessoa. Ele está dizendo: eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. E eu estou esperando a terceira das 12. Só fique orando. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. Está vindo a terceira, está vindo a quarta das 12, está vindo a quarta das 12, está vindo a quinta das 12. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. E eu quero agora a sexta das 12. A sexta das 12. A sexta das 12. Eu estou te esperando aqui, porque eu não aceito perder você para o diabo. Satanás não te merece. Hoje é o dia da virada na história da sua vida e de escrever um novo capítulo, onde está a sexta das 12. É urgente, é já, é correndo, é agora, antes que seja tarde demais. Onde está você? Onde está você? Está vindo a sexta das 12. Eu estou esperando a sétima das 12. Por amor à tua alma, você não pode voltar para casa sem uma aliança com o Salvador. Hoje é um novo dia na história da sua vida. E onde está a sétima das 12? É já, é urgentíssimo. Em nome do Senhor, por amor à tua alma. Olhe para mim aqui, irmãos, tenha um pouquinho de paciência, porque eu sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu sei o que está acontecendo no mundo espiritual. E eu quero a sétima pessoa. Está vindo lá chorando as 2. Vem a sétima. E eu quero a oitava pessoa. A oitava pessoa. A oitava pessoa, se você não vir andando com seus próprios pés, nem que seja se arrastando de joelho, você vai vir, porque eu não aceito perder você para o diabo. Venha em nome de Jesus Cristo. Você não vai continuar com pensamento suicida, com esse complexo de inferioridade. Tem um pai que te ama do jeito que você é. Onde está a sétima pessoa? É agora, é urgente. Venha agora. Está só faltando você. Eu estou esperando você. Se tem alguém afastado do Evangelho me ouvindo,
por amor à tua alma, eu vou te dar um conselho: não volte para casa do jeito que você chegou aqui, porque se a última trombeta tocar esta noite, você é candidato fortíssimo a receber a marca da besta, e no juízo do trono branco Deus cobrará mais de você do que de um ímpio. Então, por amor à tua alma, é já onde estará a 7ª das 12. A 7ª das 12. Saia da onde você estiver, do jeito que você estiver, e venha a Jesus agora. Abra caminho, está vindo a 7. Onde estará a 8ª das 12? Vai abrindo caminho, vai abrindo caminho. Olha aqui, jovem, vê se isso não te motiva. Está vindo a 8ª, está vindo a 9ª pessoa. Vê se isso não te motiva. Olhe para mim aqui. Quantos o Espírito Santo disse que era? Quanto que o Espírito Santo disse que era? Está vindo a 10ª. O Espírito Santo disse que eram quantas? E o Espírito Santo não mente. Agora olhe para mim aqui, para vocês entenderem que não tem manipulação humana, que a coisa é divina, a obra é divina. Levante uma das suas mãos comigo e diga comigo: amigo Espírito Santo, o Senhor falou que é 12, e eu quero lhe fazer um pedido: não deixe essas 2 pessoas saírem daqui escravizada pelo adversário, para a glória de Jesus. Amigo Espírito Santo, quebranta esse coração, arrebenta essas correntes. Amigo Espírito Santo, por amor a Jesus, convence essa pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. Amigo Espírito Santo, derrama o amor de Deus no coração delas. Mostre para elas o quanto elas são amadas. Amigo Espírito Santo, por amor a Jesus, pegue na mão delas, convide elas à salvação. Amigo Espírito Santo, traga ela a Jesus. Olha aí, olha para ali, jovem, olha ali, olha a tua oração sendo respondida. Olha a sua oração sendo respondida. Olha a sua oração sendo respondida. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Aleluia! Vamos orar neste momento. Pastor Cláudio, chega aqui para orar. Vamos orar com o pastor Cláudio Gama, amém? Vamos orar por todos esses que vieram. E você que quer uma oração de renovo, chega até aqui juntamente com o pastor Cláudio. Sai do seu lugar, jovens, irmãos, homens e mulheres. Vamos aproveitar esta oração agora. Sai do seu lugar rapidamente. É o momento de Deus na sua vida. Deus está falando profundamente. Mensagens profundas. Aleluia. Quantos creem que são um projeto de Deus? Vamos orar junto, pastor Cláudio. Vou poder orar. O senhor vai orar. Depois nós vamos orar pelo senhor. Depois nós oramos por vocês. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Oramos. Senhor Deus, Verdade, ó poderoso Jesus, verdade, amado da minha alma, celebro o teu nome, nós te louvamos. porque o Senhor é bom Homens que vieram e a sua misericórdia dura para sempre. Quero lhe agradecer pelo milagre da salvação, Jesus. por tudo que operaste hoje aqui. Senhor Deus, esta obra é divina, e eu quero lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está realizando nesta casa. Venha perdoar os pecados dessas pessoas, venha lavar as vossas almas, venha jogar toda a iniquidade e transgressão no mar do esquecimento, e por amor ao teu nome,
venha firmá-las na rocha, e a partir de agora Satanás não tem mais legalidade sobre elas. Venha usá-las no poder do Espírito Santo, venha fazer delas instrumento em suas mãos, e venha usá-las, Senhor Deus, poderosamente. E agora, após purificá-las com o sangue do Cordeiro, derrame sobre elas a unção poderosa do Espírito Santo. Venha batizar esses jovens com o Espírito Santo e com fogo. Venha derramar o teu poder sobre eles. Venha renová-los com a tua glória. Venha dar revestimento de poder. Senhor Deus, venha fazer deles como flechas na mão do arqueiro, pessoas cheias do poder do Espírito Santo. E eu quero lhe pedir agora, Jesus, 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 venha mandar poder sobre este lugar. Jesus manda poder, Jesus manda poder, Jesus manda poder, Jesus manda poder, 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 manda poder. Jesus manda poder agora. Jesus manda poder agora. Jesus enche essa casa de poder, enche esse jovem de poder. Olha aí, jovem, Jesus está libertando, Jesus está renovando. Ah, Jesus. Serve a Jesus, minha filha. Jesus tem um projeto na sua vida. Entendeu? Jesus tem um projeto na sua vida. Deixa a tua vida na mão dele. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Estenda suas mãos sobre nós. Abençoe este povo com poder. Faz uma grande obra. Pai, receba a nossa oração e nos atende por amor a Jesus. Amém.